Bom dia, turma. Quem está aqui mais uma vez, professor Marcelo Rocha, com um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno muito antigo, já conhecido pela humanidade, que é o magnetismo. E a gente vai utilizar como texto de apoio um texto de geografia muito interessante que fala sobre o magnetismo terrestre. Ele consta num site que eu consulto demais para minhas aulas, que é o www.sogeografia.com.br. E esse texto específico sobre magnetismo terrestre está lá na área relativa a relevo. Tranquilo até aí? Então, como eu falei, o tema da aula de hoje é o nosso magnetismo. Não necessariamente o magnetismo terrestre, mas qualquer tipo de magnetismo. Esse fenômeno conhecido como magnetismo, ele já é muito antigo, ele já é bem conhecido pela humanidade, vários escritos antigos já contam, já falam sobre ele, né, na Grécia Antiga, no Egito e em outros países da antiguidade. Porém, ele só foi estudado como ciência a partir do século XV. Foi lá no século XV que a gente, por exemplo, descobriu que quando você pega um ímã e deixa ele se mover livremente, ele sempre vai se orientar com a direção norte-sul geográfica daquela localidade onde você se encontra. Foi por isso, inclusive, que todo ímã passou, a partir de então, a receber dois nomes com relação aos seus polos. Então, todo ímã tem dois polos magnéticos, e esses polos magnéticos receberam justamente o nome de polo norte magnético e polo sul magnético, por conta dessa propriedade que eu acabei de falar. Uma das extremidades do ímã sempre vai apontar para o norte geográfico daquela localidade, e a outra extremidade vai apontar para o sul geográfico daquela localidade. Então, todo ímã, independentemente do formato, não é? Em formato de barra, no formato cilíndrico, esférico, em formato de ferradura, todos eles têm essa propriedade de se orientar nessa direção norte-sul geográfica daquela localidade onde nós nos encontremos. Além disso, como eu falei, eles têm duas regiões de grande poder de atração que a física passou a chamar de polos magnéticos. E aí, como sempre, tem a mesma orientação norte-sul geográfico, polo norte magnético e polo sul magnético. Beleza? Outra coisinha que é importante também para a gente frisar é que até mais ou menos o século XVIII, magnetismo era separado de eletricidade. Então, fenômenos magnéticos de um lado, na universidade, e fenômenos elétricos do outro, na universidade também. Então, eram disciplinas completamente diferentes. Porém, no iníciozinho do século XIX, mais ou menos aí por volta de 1820, um físico holandês chamado Hans Christian Oersted, realizando um experimento em laboratório, casualmente ele descobriu uma relação entre eletricidade e magnetismo. E aí surgiu o termo que nós usamos hoje, que é o eletromagnetismo. E aí você perguntaria, professor, mas que experimento casual foi esse? Bom, ele estava realizando um experimento envolvendo um circuito elétrico. E sem querer, ele deixou uma bússola nas proximidades desse circuito elétrico. E ele notou que quando passava a corrente elétrica no circuito, a agulha da bússola se movia numa outra direção que não a norte-sul geográfica daquela localidade. Quando ele fechava a chave, não passava mais corrente, a agulha voltava para sua posição original. E assim ele foi fazendo uma série de experimentos e constatou que uma corrente elétrica tem a mesma capacidade que o ímã, ou seja, essa corrente elétrica ela também é capaz de produzir um campo magnético. Essa foi uma descoberta interessantíssima para a gente que deu origem há vários confortos, várias comodidades que nós temos hoje, né? Por exemplo, a distribuição de energia elétrica, os transformadores, os dínamos, os alternadores. Então, a partir do século XIX, a gente passou a chamar o magnetismo de eletromagnetismo, porque a partir daquele momento, não somente ímãs eram capazes de criar no seu entorno campos magnéticos, mas também correntes elétricas.
E nós temos correntes elétricas passando na nossa residência, né? Nós temos correntes elétricas fluindo em nosso corpo. Então, o nosso próprio corpo tem em torno de si um campo eletromagnético que nos caracteriza e nos acompanha para onde nós formos, né? E aí, essa descoberta foi muito interessante porque ela se uniu com outros conhecimentos que nós tínhamos do passado. E dessa junção, nós passamos a criar uma teoria chamada teoria da Terra ímã. A gente começou a suspeitar que o nosso planeta também era um grande ímã. Por quê? Porque nós detectamos no século XIX a existência em torno da Terra de um campo magnético. Ele é cercado de linhas que não se cruzam, que não se superpõem, e essas linhas que nos protegem nós chamamos de campo magnético. E aí você falaria, professor, nos protege de quê? De partículas e radiações altamente nocivas que vêm continuamente do espaço, né? Então nós temos partículas muito energéticas, energias radiantes muito nocivas, principalmente provenientes do Sol, como as micro-ondas, que não conseguem penetrar no campo magnético terrestre. Essas radiações e partículas batem e retornam para o espaço. E aí, com essa descoberta do século XIX, do vínculo entre eletricidade e magnetismo, a gente começou a ter uma ideia de qual seria a origem desse campo magnético, onde ele estava sendo produzido. E aí é que entra mais uma vez a nossa querida geografia. A gente sabe que no núcleo da Terra, na realidade, né, quando você pega as divisões por camadas da Terra lá na geografia, nós temos dois núcleos. Nós temos um núcleo sólido e nós temos um núcleo líquido. Esse núcleo líquido rico em ferro e níquel derretido, ele se move por conta do movimento de rotação da Terra. Então esse núcleo líquido, que tem cargas elétricas diluídas nele, se move. E aí nós aprendemos na física que cargas elétricas, quando se movem, nada mais são do que corrente elétrica. Então, no núcleo do nosso planeta, núcleo líquido, nós temos uma corrente elétrica gigantesca. E nós já falamos há pouco que corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético. Então, os cientistas estão associando o campo magnético terrestre a esse movimento de cargas elétricas no interior do núcleo. Muito interessante isso daí, né, galera? E aí, uma outra coisa muito interessante também, que tem muito link, né? Tem muito a ver com a geografia, é que a orientação desse campo magnético, ele muda. Como assim, professor? Bom, se o nosso planeta é um grande ímã, e eu acabei de falar que todo ímã tem dois polos magnéticos, a Terra não seria diferente. Nosso planetinha, ele tem no polo norte geográfico um polo magnético e no polo sul geográfico outro polo magnético. Esses polos magnéticos, não se sabe ainda muito bem o motivo, não se sabe o porquê, eles se movem. E ao longo de milhares de anos, eles vão invertendo a sua posição. Então, se você tem, por exemplo, aqui o polo norte magnético, aqui o polo sul magnético, daqui a milhares de anos você vai ter aqui em cima o sul magnético e o norte magnético. E os cientistas não sabem por que isso acontece, mas eles sabem que acontece porque essa movimentação do eixo magnético terrestre, ela deixa certas marcas em certos minerais da crosta terrestre, porque a maior parte dos minerais da crosta terrestre são ricos em ferro e em silicatos. E esses materiais são muito sensíveis a oscilações nas orientações dos campos magnéticos. Então eles ficam impregnados de magnetismo a todo momento. E se a orientação das linhas muda, né, com o passar dos anos, isso vai deixando marcas, ranhuras nesses materiais. E aí existe uma grande área da geografia chamada paleomagnetismo que estuda justamente essas marcas. Então é por isso que a gente sabe que a orientação do campo magnético ela muda. E junto com essa orientação, segundo também os cientistas, né, nós temos, acompanhando essas variações, vários cataclismas que nós vemos no planeta. Terremotos, maremotos, atividades vulcânicas, variações bruscas do clima. Então os cientistas já notaram que tem relação com essa mudança do eixo magnético terrestre.
Beleza, galera? Então era basicamente isso daí que a gente tinha que falar na aula de hoje, né? Tem uma atividade que a gente vai realizar daqui a pouco sobre mímica, muito interessante para a gente fazer uma revisão disso que foi falado. A gente vai distribuir algumas cartinhas, cada carta vai ter um fenômeno associado ao magnetismo e você vai ter que fazer uma expressão, né? Uma mímica para os seus amigos tentarem descobrir do que a gente está falando. É bom que é um critério bem fácil da gente utilizar para fazer uma revisão e avaliar a absorção de vocês do conteúdo, tá bom? Ficamos por aqui, um grande beijo no coração e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Valeu? Fui!